Boa tarde a todos. Hoje, 2 de julho de 2025, às 14h30, declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Registra-se a presença de todos os membros da comissão. Coloca a ata da reunião anterior em discussão. Aprovo. Votação. Ata aprovada. Temos hoje para deliberação por essa comissão o projeto de lei ordinária número 32 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.120.700 no orçamento vigente do município de Ituporanga. O projeto de lei ordinária número 34, de autoria da vereadora Tatiane Lutemberg, que altera o artigo 5º da lei ordinária número 2.938, de 21 de junho de 2023, que dispõe sobre critérios para denominação de vias, logradouros, praças próprios, públicos e da outras providências, e do projeto de lei ordinária número 35 de 2025, de autoria do vereador Felipe Miller, que declara de utilidade pública a Associação Cibos. Então, neste momento, passo para o nosso jurídico, a doutora Célia, para que dê o parecer sobre os projetos. Boa tarde a todos. Então, com relação ao pedido de crédito adicional suplementar, eles querem a anulação de dotação orçamentária no valor de R$ 2.120.700 e tem como esteio a anulação parcial de dotação orçamentária. Do aspecto jurídico, o projeto de lei está legal. Entretanto, tem um artigo que nós já estamos mencionando há várias reuniões aqui na CCJ, que eles encaminham com base no inciso, no artigo 23, inciso 2º e 3º da Lei 4320, que é proveniente de excesso de arrecadação e resultante de anulação parcial de dotação orçamentária. Só que, novamente, não é proveniente do excesso de arrecadação, só diz respeito à anulação parcial de dotação. Então, tem uma observação ali na minha orientação para que, quando da redação final, seja feita essa alteração. No mais, o projeto de lei está dentro da legalidade, pronto para discussão e votação por essa comissão. Passo então para a relatora do projeto, a vereadora Tati. Bem, é um projeto que, só para o pessoal entender, não é um financiamento, né? É só dotações, né? Que vai ser dividido entre de algumas secretarias, né? Para outras destinação. Vamos supor, tinha dinheiro ali que ia ser para a festa da cebola, por exemplo, né? Então, como não houve a festa da cebola, vai ser destinado a alguma secretaria, né? Tem as nominação aqui das novas secretarias, né? 200 mil para a manutenção do Departamento do Transporte, 500 mil para amortização de dívida pública, 1.260.700 para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, 30 mil para a manutenção da educação infantil, para creches, né? 100 mil de merenda escolar com ensino fundamental e 30 mil para manutenção da educação infantil pré-escolar, né? Então, só vai ser distribuído entre essas partes. Conforme a orientação jurídica, né, está favorável, então eu aprovo como parecer na redação final, com o consentimento que a doutora Célia pediu. Passo a vereadora Ângela. Boa tarde a todos. Nós estávamos analisando esse projeto. Neste projeto, na mensagem legislativa, quero pedir para que conste, né, essa correção justificativa no parecer da comissão, fala que a abertura, o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de 1.800.000. E não é 1.800.000, é 2.120.700, né? Eu posso fazer uma observação? Sim. Em que pese conste, de fato, na mensagem legislativa que esse valor equivocado, né, de 1 milhão, tanto no anexo quanto no projeto o valor está de 2.700.000.
e o que é aprovado, 2.120.700 reais. Uhum. E o que é aprovado é o texto da redação do projeto, né? Então, a mensagem legislativa, ela não é aprovada, não vira lei. O que Mas vira lei... poderia constar no final, né, doutora Célia? isso né? é uma... É isso que eu pedi na pra ata constar, né? poderia Isso. constar estar esse equívoco, Exatamente. mas não, eu só quero explicar que não altera na aprovação da lei. Sim. Porque o texto da redação do projeto, bem como o anexo, constam os valores adequados, os valores que de fato foram solicitados pelo Executivo. Sim. E até a gente estava olhando, né, da onde vai sair essa dotação, para onde vai. Até queria perguntar para a líder do governo, né, a vereadora Tati, essa amortização de dívida pública, a senhora sabe de qual que é? Porque não consta no projeto, né, quais são as dívidas que vão ser amortizadas, a senhora sabe? Não sei te dizer agora no momento, vereadora. Que não vem nada especificado, né, doutora Célia? Essa é uma análise projeto. mais contábil, né? Mas não seria tem como o nosso- contador da Não Câmara. vem nosso nada contador projeto também. mais. Eu não, até pensei, porque você como líder do governo, né, poderia saber para a gente deixar também, para as pessoas terem conhecimento, né, desse 500 mil. Porque já tinha, no caso aqui, 700 mil de pagamento de sentenças judiciais, né, que não vão ser mais ocupados, que foram anulados, né, e está então jogando para amortização de dívida pública. Né? Sim, mas eu queria saber qual que é essas dívidas públicas, se são financiamentos, se são outras dívidas que tem, essa que eu queria saber. Mas eu vou buscar informação na prefeitura, se a senhora não tem esse conhecimento. Mas agradeço a sua resposta. E demais também sou favorável. Favorável. Também sou favorável, né? Só sugiro ali para fazer a correção da redação, né? Também não preciso mais explicar, a vereadora Tati já explicou ali para onde é que vai ser destinado, né? Então sou favorável ao projeto também. Passo então para a relatora o projeto de lei ordinária número 34 de 2025, para que dê seu parecer. A senhora quer que eu explique? Pode explicar, a vereadora, doutora Célia, né? Então, esse projeto de lei é de autoria da vereadora Tati e nós temos uma lei que foi criada em 2023, se eu não estou enganada, que altera, que ela diz a forma adequada de como ser procedida a denominação de bens públicos, né? Então, nessa lei tem vários requisitos para que seja apresentado a denominação de bens públicos. E quando é para realizar a alteração de uma denominação que já existe, possui dois requisitos específicos, que é a anuência de no mínimo 10% do eleitorado. Então, 10% dos eleitores do município têm que ser favoráveis a essa alteração. E tem um outro requisito também, que é a realização de reunião com os moradores, que deverá ser lavrada a ata dessa reunião. Qual é o objetivo desse projeto de lei? É que, na hipótese de haver a alteração de denominação de um imóvel público, de um logradouro público, e que esse imóvel não seja de nome de pessoa, seja, por exemplo, de nome de país, ou nomes relacionados à fauna, à flora, é que não precisam cumprir esses dois requisitos. Então, vai ter que cumprir todos os demais requisitos, com a exceção desses dois aqui, porque o projeto visa... como é que eu vou falar? Dar mais visão às pessoas que são essenciais, que foram essenciais para o município de alguma forma. Então, quando for para alterar de nome de país, fauna, flora, para o nome de uma pessoa, de um cidadão, não precisaria cumprir esse requisito, que é um requisito bem difícil, né, de se conseguir, que é a anuência de 10% do eleitorado e a realização dessa audiência pública. Então, o objetivo do projeto é esse. Não tem qualquer ilegalidade, essa lei pode ser modificada. A autoria também está de acordo, pode ser proposta por vereador. Inclusive, essa outra lei foi proposta pelos vereadores da Câmara no passado. E esse projeto também está pronto para votação e discussão por essa comissão. Esse projeto, até nós estávamos estudando,
assessora do PL, junto com a assessora do MDB, né, a Débora, nesse projeto aqui. Então aqui fala, altera o artigo 5º da Lei Ordinária 2.938, 21 de junho de 2023, né? Aí o parágrafo 1º, né? Mas na lei nós não temos o parágrafo 1º, nós só temos o parágrafo 2º, nós não temos o parágrafo 1º na lei. Essa é uma dúvida. Não sei se vocês chegaram a ver, não tem Deixa eu dar uma primeiro. olhadinha no projeto. Essa aqui é a lei. Nós não temos esse parágrafo 1º. Na justificativa também, para alteração, Dá o projeto. Mas no caso ela tá criando aqui um parágrafo, né? tá, mas está criando ou está alterando? Porque no projeto diz que altera. É que essa lei aqui, ela tem uma incongruência, então. Porque como ela tá sem um parágrafo primeiro e tem um parágrafo segundo, Sim, mas isso aqui dá pra alterar quando dá a redação final, não tem problema. É uma questão pois é, porque daí no projeto diz que altera, né? Então nós não podemos alterar uma coisa que não existe. Sim, mas vocês podem alterar o artigo 5º, que é o Que é a objetivo da alteração do alteração. artigo 5º só, né? Sim, mas o artigo 5º tem o parágrafo Segundo. primeiro. Só o segundo. Só o segundo. Exatamente. Então esse ali. Então é esse só artigo- constar da ata da sessão, se for, né, o entendimento da vereadora relatora, que seja alterado o artigo 5º e não o parágrafo 1º do artigo 5º. No projeto. Sim, aqui na verdade, doutora Célia, esse projeto, eu não sei né, se foi a vereadora Tati que fez, que eu posso fazer a pergunta para ela, foi ela que apresentou o projeto, porque diz assim que é para alterar o parágrafo, o artigo 5º, parágrafo 1º, certo? É isso que a senhora diz no seu projeto? No artigo 5º, né? Não, No parágrafo, parágrafo, no parágrafo só que daí 1º. no parágrafo, só que daí não tem, né, no caso, né? Foi visto agora, né? Sim, É que esse é um equívoco Da da lei, lei, né? da lei inicial, né? a outra coisa que nós estávamos olhando aqui também, que a gente anotou aqui. Deixa eu ver aqui tudo. A própria justificativa tu não tem um entendimento correto dessa justificativa, porque pelo que eu entendi aqui, mais ou menos, desse projeto, vamos dizer um exemplo, nós temos aqui a rua 14 de fevereiro, que é o dia do município. Então pode ser mudado o nome desta rua para colocar o nome de uma pessoa que é falecida. Primeiro não se pode colocar o nome de pessoa que não é falecida, né? Pelo que eu entendi. Sim. Mais ou menos isso ali. Pelo que eu vejo. Mas aqui, se vocês pegar a justificativa, eu não consigo, tá muito embaralhado, eu não consigo entender correto esse projeto. Eu não... De verdade, eu estudei aqui, sentamos, conversamos, analisamos e não consegui definir o que essa alteração corretamente vai fazer. Se a senhora quiser, a senhora pode sugerir uma emenda? Eu acho que eu vou pedir vistas mesmo desse projeto, porque a gente possa pegar, sentar e analisar, porque ela tá... Uma hora tu lê, vereador, não sei se o senhor leu, o senhor teve um entendimento assim, quase? Não teve também, né? Vista concedida, então. Porque tu não tem um entendimento correto, então eu vou pedir vista desse projeto para que a gente analise melhor. Obrigada, presidente. Posso? Pode. Então, esse projeto ele é um projeto muito simples de ser compreendido, né? Então, só muda a questão da facilidade, né, para
por poder legislativo mesmo, né, não só enquanto vereadora, mas para todos os vereadores de todas as bancadas, né. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, lá no bairro onde eu moro, né, a gente tem várias ruas com nome de países, né, Uruguai, Argentina, Paraguai, né, e às vezes era muito mais importante ter o nome de uma pessoa do munícipe de Tuporanga, que teve uma passagem, trabalhou pelo bairro ou por Ituporanga, né, de ter concedido. No caso que a vereadora colocou na rua 14 de fevereiro, né, que é o dia do município, claro que nenhum de nós, vereadores, vamos pedir para mudar uma rua dessa que já tem um significado importante para o município, né? Mas seriam, no caso, desse tipo de cidades, de países, né? Quando tem alguma coisa assim, de árvore, né? De flor, né? Então, seria nesse sentido, né? O pedido, e modificando, então, só para que não precisasse fazer, então, né? Essa modificação conforme a lei ali de 10% do eleitorado, porque se torna realmente muito difícil, né? Conseguir fazer isso, então isso seria simplesmente para facilitar, né? E na questão ali de trocar o nome de uma pessoa falecida pela outra, também, enquanto vereadora, nunca será o meu objetivo de fazer isso, e creio que os demais vereadores também não, porque se já foi homenageada, é uma pessoa, né, que já foi relevante para o nosso município. Então, o objetivo desse projeto seria, assim, bom poder legislativo, né, para todos os 11 vereadores. Assim, só para acrescentar, vereadora Tati, nesse projeto ali também, ele prevê que nessa hipótese de se houver alteração de nomes, né, se houver o interesse de algum vereador propuser uma lei nesse sentido, tem que cumprir aqueles requisitos ali, que os 10% do eleitorado, mais realização de audiência pública. Tem porque está acrescentando, todo ele vai ter que cumprir, por isso que eu não estou entendendo. Não, seria só para a hipótese ali, que não é nome de pessoas. Sim, de rua, tá, mas vamos dizer, você que apresentou esse projeto, sim, né? Então vamos dizer assim, nós vamos pegar lá o bairro Santo Antônio, que foi as ruas que a senhora citou, de anos e anos e anos e anos, esse mesmo nome. Qual que o que nós vamos melhorar para o nosso munícipe, mudando o nome daquela rua, com todos os correio, com todas as documentações que as pessoas têm nesta rua há anos, para nós trocar por outro nome. Tá, eu vou dar um exemplo então assim, vamos supor, vou pegar uma rua, vamos supor, eu não sei se é Argentina ou Uruguai, né? Dá um exemplo. Uma rua que o ex-vereador Pedro Vieira morou uma vida inteira, que prestou muitos serviços relevantes à nossa população. Estou dando um exemplo. Ficaria melhor deixar ela como uma rua de um país ou dar a rua ao nome de Pedro Vieira, por exemplo? Daí eu te respondo então, assim, que é o meu pensamento. Mas assim, vereador, então talvez nesse sentido que a senhora coloca, nós estamos colocando sim o nome do seu Pedro Vieira, como você citou, numa rua que vai ser aberta. Mas você mudar uma rua que está há muitos anos, as pessoas têm nas documentações, têm nos seus, recebe as encomendas, é o seu endereço há muitos anos. Então é uma coisa complicada. Vou citar outro exemplo aqui que aconteceu, que foi na nossa legislação do ano passado, que foi, se não me engano, se foi 2023, 2024, que foi uma coisa muito triste. Vou citar o exemplo do Parque da Cebola. Nós tínhamos o nome do parque de Raulino Kretzel. E foi mudado o nome do Parque da Cebola, do Raulino Kretzel, para Parque Municipal da Cebola. Com isso aqui, com este projeto, um exemplo, nós podemos agora daí retirar o nome Parque Municipal da Cebola e colocar o nome de uma outra pessoa, certo? Só que aqui o vereador... Mas é nesse exemplo que vai acontecer o projeto. Mas aqui nós estamos para aprovar o projeto ou não? Nós não estamos mudando nenhuma rua aqui hoje. Não, mas é para mudar. Nós vamos aprovar uma coisa que nós vamos mudar, vereador? Sim.
Mas aí vai de cada vereador de pedir, de fazer, de votar. Não, vai dar mas consenso. aqui eu acho que o senhor não está entendendo. Aqui nós estamos aprovando algo aqui que vai sim poder mudar, não é assim, doutora Célia? Vai poder lá Vocês na frente. são, se esse projeto for É aprovado, isso que eu estou te vai falando. possibilitar a alteração de ruas que já têm denominação de país, Estamos dizendo que vai entendeu? ser mudado. Não, mas eu nem estou questionando. Eu dei o exemplo, como a vereadora Tati usou do seu Pedro Vieira, eu estou dando o exemplo do Parque da Cebola, onde era do seu Raulino Kretzel. Nós tiramos o nome dele e foi colocado como Parque Municipal da Cebola, que até foi uma coisa triste. Deu um maior do auê. E agora, com este projeto, pode ser retirado o Parque Municipal de Cebola e pode ser colocado o nome de outra pessoa. Como pode ser retirado também o Parque Municipal, aqui o Parque das Cidades, que ali foi colocado como Parque da Cidade. Teve outro problema também, a questão do seu Antônio Vandrese. Então, assim, aonde nós temos parques, pode ser mudados. Aqui também fala próprios públicos, deve ser prédios, né? Que teve um erro. Próprios públicos. Próprios públicos mesmo. Sim. E até eu disse, meu São Deus, acho que locais públicos. são locais públicos. Sim. Próprios. Não, Então, assim, Mas, vereadora, só... nesse sentido, assim, então isso tá meio... Vereadora, mas assim, ó, que nem vamos supor, a senhora citou ali do parque, né? Foi botado nomes de pessoas. Era o nome de um Só senhor. nomes de isso. Era o nome de uma Então, pessoa. Raulino Kretzel. Aí volta a lei como ela está, né? Ela volta a lei que tem que ter 10% do eleitorado e tal. Só vai poder mudar quando é um nome que não é já do nome de uma pessoa falecida. Mas não é mais nome de pessoa falecida lá. Lá foi tal o nome Parque Municipal de Cebola. Isso foi na época de vocês ali. Não, é essa lei que nós estamos mudando, é essa lei. Lá não é mais o nome de pessoa, foi tirado o nome de uma pessoa. E foi colocado como Parque Municipal de Cebola. Entendeu? Mas foi concedido vistas, né? Sim. Mas no Parque da Cidade ali foi... Era o senhor Antônio não Vandrese. havia essa lei antes. Aqui no Parque da Cidade? Sim. Não tinha lei regulamentando. Sim. Mas enfim, vista concedida, né? Foi por isso que foi aprovado este projeto. Para que não acontecesse mais essa coisa triste. Exatamente. Vamos em frente então? Uhum. Passo então para a relatora do projeto de lei ordinária 35 de 2025, a vereadora Tati, para que dê seu parecer sobre o projeto. Posso Doutora Célia, iniciar primeiro? Esse projeto ele foi apresentado pelo vereador Felipe Miller e ele tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cibos de Santa Catarina. Acompanha um projeto de lei, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o Estatuto Social da Associação, a certidão de averbação de pessoa jurídica, ata de eleição e posse da associação, certidão negativa de débitos, requerimento da presidente da associação, relatório de ações da entidade nos últimos 12 meses, ata da Assembleia e ata da Assembleia Geral Extraordinária. Essa associação também não remunera os seus associados, então ela cumpre todos os requisitos para que seja declarada de utilidade pública e essa comissão já pode discutir e votar acerca desse projeto. A vereadora Tati, a relatora. Eu vou pedir vistas desse projeto. sobre o projeto, Sobre o projeto. A vereadora Tati pediu vistas, não daí tem necessidade. Não, mas eu até quero comentar, se o senhor me permitir. Este projeto, presidente, foi aquela Roseli, né? Regina. Veio ela e o seu marido aqui na sessão e fez o uso da palavra na Câmara. E eu até falei a ela que eu tiro meu chapéu para ela, porque eu não teria a coragem que ela tem e o marido dela de colocar pessoas dentro da casa dela, pessoas que estão que já saíram do presídio, que precisam de uma morada para se restabelecer e colocar dentro de casa e ajudar essa pessoa. E foi o que ela explicou, né? Que ela também era dependente química e ela teve um anjo que estendeu a mão para ela e ela então hoje foi uma pessoa recuperada, tanto ela quanto o marido dela, e simplesmente hoje ela faz o que fizeram com ela.
Então, por este motivo, né, a vereadora Tati simplesmente só pediu vistas, né, a gente tem que saber respeitar, mas eu com certeza serei favorável, porque eu não teria a coragem de fazer o que essa mulher faz. Obrigada, Então, presidente. os dois projetos foram pedidos vista, né? Então vamos lá. Não havendo mais nenhum projeto para deliberação, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e uma boa tarde a todos. Boa tarde.